Agora, se a gente divulga, valorizamos as relações humanas, ou ser humano no centro, mas a cultura, ou seja, os comportamentos da liderança não honram isso, as pessoas vão ficar realmente muito confusas. Pode trazer a melhor tecnologia, o melhor método, se você não faz o envolvimento cultural, né? De entender quem somos, de envolver as pessoas, porque vamos fazer algo para nós e para um propósito que é nosso, não se faz mudança de cultura. Como é que a cultura vai se adaptando também às mudanças de gerações? Percebo claramente que a forma como um colaborador, né, da geração X, né, ou Z, vai mudando na medida em que você começa a ter outras gerações chegando. Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. E o episódio de hoje, muito interessante, nós vamos trazer o tema cultura organizacional. Nós vamos falar aqui de boas práticas e tendências, um assunto que envolve todos nós que estamos nas organizações. Um assunto que deixou há muito tempo de ser um conceito abstrato aí das escolas de negócio e hoje faz parte do dia a dia das empresas e é um diferencial para que as empresas possam ser bem-sucedidas e ter vida longa e prosperarem e terem sustentabilidade. Então nós vamos trazer esse assunto e vamos aprofundar. Por que cultura é uma coisa tão importante? Como é que ela afeta a vida das pessoas dentro das organizações? Como que as empresas precisam se preparar, né, para as novas gerações que estão chegando? Qual a importância de olhar as diferenças das gerações no aspecto cultural dentro das organizações? E mais, vamos falar também de boas práticas, vamos falar dos desafios de se construir uma cultura que fomenta a inovação, que gere engajamento das pessoas e o bem-estar das pessoas nas organizações. E para isso, eu estou aqui com duas convidadas assim maravilhosas. Vocês vão curtir muito esse papo. Quero dar as boas-vindas aqui à doutora Thaís Guedes, aqui, que é doutora em psicologia, coordenadora dos cursos de psicologia, de pós-graduação de psicologia organizacional e do trabalho aqui no IPOG e também é consultora em gestão de cultura organizacional. Thaís, um prazer ter você aqui no nosso episódio 16 do IPOGcast. Obrigada, Ronan, pelo convite. Para mim é maravilhoso falar de cultura, que é um tema apaixonante e ao mesmo tempo super atual. Então, muito obrigada pela oportunidade. Vai ser legal esse papo. Estou super curioso de ouvir suas experiências. E queria dar as boas-vindas também à Ana, colega aqui de trabalho, a Ana que é gestora da área de gente, da área de talentos aqui no IPOG, psicóloga. Hoje é dia dos psicólogos, sim? Sim. Então, eu sei que esse episódio é gravado, então, Ana, parabéns pelo seu dia. Obrigada. Você que tem nos ajudado tanto aqui no IPOG e também é especialista em psicologia organizacional, então muito obrigado pela sua presença aqui nesse episódio. Tenho certeza que a turma toda vai ser enriquecida aí com as contribuições que você vai trazer aqui. Seja bem-vindo. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, com você, Ronan, e com a minha professora, Thaís. Olha só. Fui aluna dela. Thaís, fazendo Que discípulos honra aí. minha, né, Ana? Muito bom estar aqui falando de um tema que é minha vida, né? Vivo isso há algum tempo, né? E parabéns aos psicólogos pelo nosso dia. Muito feliz de estar aqui. Vamos falar sobre cultura. Parabéns aos psicólogos no seu dia. Eu sei que o episódio é gravado, mas fica aqui o meu grande abraço a vocês, pessoas que estão ajudando muito a gente no cumprimento da missão nossa aqui, né, de cuidar bem das pessoas, do bem-estar dessas pessoas, no ambiente de trabalho e fora dele também. O papel de vocês nas organizações e na sociedade é essencial. Então, eu espero que vocês curtam esse episódio. Parabéns pelo dia de vocês aí, tá? Muito bem. Vamos começar, então, esse papo agradável, porque cultura é o meu dia a dia, né? Na minha vida de líder nas empresas, assim, foi um tema que eu sempre me interessei muito. A minha formação de engenheiro talvez não me permitiu, no início, ver a importância, né, desse lado de cultura organizacional. No início da minha carreira, talvez um lado mais técnico veio aflorando, mas aos poucos, na medida em que eu fui galgando posições de liderança, eu fui percebendo o quão essencial é esse assunto, a gente conhecer dele, a gente entender, porque
as empresas estão sentadas em cima das suas culturas, sejam elas implícitas ou explícitas. Então, eu queria começar, então, um pouco do básico aqui, Thais, perguntando a você, assim, e você pedindo para que você explique um pouquinho qual que é o conceito de cultura organizacional para a nossa audiência que está aqui ouvindo, e daí a gente pode entrar mais fundo nesse papo. O que é Bom, a isso, cultura cultura. organizacional? Primeiro, toda empresa tem a sua cultura. É um grande erro achar que uma empresa não tem cultura, né? Então, conceitualmente, é bem importante a gente deixar claro que a cultura tem a ver com um padrão de crenças, de valores, e isso é traduzido em comportamentos. Então, quando a gente chega numa empresa, por exemplo, você como cliente, você chega numa empresa, rapidamente você vê o jeitão de ser, como as pessoas se comportam ali dentro. Isso é a cultura. Então, o que que norteiam esses comportamentos? A própria mentalidade coletiva. Então, o jeito das pessoas pensarem, os valores que estão ali presentes na cultura, que muitas vezes a gente não enxerga isso, a gente não observa, é um aspecto subjetivo, é invisível, mas ela está ali presente. E nós vamos perceber isso na forma como as pessoas se comportam, o próprio layout da empresa, o uniforme, as tecnologias, tudo isso faz parte da cultura. Então, toda empresa tem a sua cultura, mas a maioria das empresas não tem esse olhar mais profundo sobre os valores, que é aquilo que vai estar norteando os comportamentos. Eu falei de forma técnica, sabe, Ronan, mas eu adoro um conceito também da Caroline Taylor, uma grande pesquisadora em cultura, que ela diz que a cultura é o jeitão de ser da empresa. Então, se a gente puder traduzir de forma simples, é a forma como as pessoas estão vendo e se comportando ali dentro. Legal. Ana, então pergunto para você, que você tem uma carreira, né, de sucesso em muitas organizações de grande porte, me conta, e liderando área de pessoas, né, sempre liderando a área de pessoas. Me conta, qual a importância, então, da cultura organizacional para as empresas? E especialmente para quem lidera a gente, assim, queria que você trouxesse um pouco essa visão. Vamos começar a entrar por aí. Eu sei que é uma pergunta ampla e complexa, mas por que é importante a cultura, especialmente para quem lidera a gente? Quando você chega numa empresa, você tem que entender um pouco da sua cultura, ela fica às vezes escondida, ou não implícita ou explícita, a gente vai entrar um pouco nesse assunto, mas eu queria saber um pouco a sua opinião para começar assim. Por que é importante olhar para a cultura quem cuida de gente? Uma empresa é feita de pessoas, né? Isso é algo tão óbvio quanto importante. E para poder fazer qualquer mudança, para fazer qualquer direcionamento estratégico, se não olharmos para a cultura, nós temos trabalho em vão. Normalmente é o que acontece, né? Às vezes as pessoas investem em treinamento, investem em tecnologia, investem em estruturas físicas e esquecem de falar e de trabalhar essa cultura, como a professora Thais fala, né? Ela é composta de subjetividade, mas que se traduz em comportamento. E que se as pessoas não são envolvidas e que a liderança não abraça mesmo, né, esse conjunto de comportamentos, não consegue fazer as mudanças necessárias e não consegue levar até os objetivos, o alcance dos objetivos. Não, legal demais. Você conectou a estratégia com cultura. Tem uma frase famosa aí do Peter Drucker que qualquer palestra que você vai, as pessoas falam, né, sobre cultura, que é que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, eu queria jogar essa frase para vocês, porque pegando aí a Caroline Taylor, né? Caroline Taylor, né? Pegando a frase dela, quer dizer, o jeitão de ser da empresa devora a estratégia no café da manhã? Por quê? Por que isso? Vamos falar um pouco disso então. Por quê que o jeitão de ser devora a estratégia? Um dia um diretor me disse assim, Ronan, Thaís, eu já pintei as paredes. Eu já fiz uma grande reforma aqui dentro, já fizemos todo o investimento em tecnologia e estrutura, mas a mudança não aconteceu. Eu achei que estava mudando a cultura, mas simplesmente as pessoas não entenderam esse momento da empresa.
Então, realmente, se as pessoas não entenderem qual é a direção, o que precisa ser feito e serem envolvidas de uma forma genuína no processo, pode ser que as pessoas criem uma resistência. Então, por exemplo, investimos em metodologia Scrum, né? As pessoas estão num ambiente totalmente colaborativo, mas eu vou ter mesmo que trabalhar com essa pessoa que eu nem suporto? Eu vou ter mesmo que estar ali todos os dias envolvido naquelas atividades com pessoas que talvez eu não tenha afinidade, que eu preferia estar fechado aqui na minha salinha, né, de forma exclusiva. Então, é esse tipo de mentalidade que precisa ser transformado. Não é um processo simples, não é um processo rápido, mas se não há uma gestão estratégica sobre isso, por mais que o planejamento seja perfeito, as metas estejam estruturadas, todo um processo físico em relação a tecnologias, a estrutura da empresa seja organizado, mas se as pessoas não estão envolvidas nisso, preparadas para essa transformação, e existem metodologias para isso, provavelmente as pessoas podem resistir à mudança. É a mentalidade que está ali resistindo. Por isso que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Gestão de cultura é um grande diferencial competitivo. E é engraçado que lá atrás já tinha previsões sobre isso. Não bastava, assim, fazer uma gestão do planejamento estratégico. As pesquisas já apontavam, as empresas que não fizerem gestão da cultura não vão sobreviver. Legal. Vamos falar sobre Kodak, uma potência mundial. Jamais imaginou que iria ser substituída por um celular. Então, é preciso olhar para esses aspectos subjetivos e ter metodologia estruturada para a transformação acontecer. Gestão de estratégia é importante, mas não é suficiente para os tempos atuais. Você trouxe o aspecto da Kodak, né? Em geral, a gente, quando estuda esses cases e tal, está muito ligado à questão da inovação, da velocidade e tal. É, é possível colocar inovação com cultura? Né? Essa eu acho que é uma pergunta interessante assim de fazer, porque muitas vezes as pessoas acham que a Ana estava trazendo que é comportamento, né? Então é possível você misturar esses dois assuntos, cultura com inovação, e quer dizer, o que você está querendo dizer é o seguinte, talvez lá na Kodak o elemento inovação talvez não estava tão presente ou tão, tão desenvolvido ali na cultura. É isso que você está querendo falar? Vamos conectar esses temas, inovação e cultura, porque isso me interessa com a próxima, com outras coisas que eu gostaria de olhar aqui, porque uma geração que está vindo aí está muito ligada em coisas novas e tal. Então, assim, o que você está falando exatamente da Kodak? Eles não tinham inovação na cultura, é isso? O que é? É a mentalidade, né, para inovar. Não basta a gente ter tecnologias para gerar uma inovação, é muito importante ter uma mentalidade inovadora. E quando as pessoas resistem à inovação, provavelmente, por mais que há um investimento em tecnologia, em estrutura, as pessoas, se não patrocinarem isso, provavelmente a transformação digital e de inovação não vai acontecer. Então, é interessante isso, que eu fui lá para o Vale do Silício para aprender sobre cultura de inovação. Cheguei lá e vi que um processo era muito simples em relação a essa cultura de inovar. Por exemplo, um princípio da inovação, diversidade. Como é que nós vamos inovar se a gente sempre pensa, faz do mesmo jeito e não tem opiniões diferentes, não tem processos diferentes? Então, a diversidade é um princípio da inovação, mas para haver inovação com diversidade, é muito importante seguir um segundo princípio, que é o não julgamento. Escutar ativamente, criar um ambiente seguro psicologicamente para que as pessoas possam dar ideias, para que as pessoas possam fazer perguntas, para que as pessoas possam até errar. Como é que eu vou ter uma cultura de inovação se a gente não tem abertura para o erro? Não é fomentar a cultura do erro, é realmente comemorar as falhas inteligentes, né. Então, quando as pessoas têm liberdade para poder dar sugestões, para poder, mudar um processo, o líder tem abertura para ouvir as pessoas, provavelmente a gente vai ter uma cultura inovadora. E contar com essa inteligência coletiva numa empresa é muito estratégico, Ronan. Muitas pessoas, muitos líderes inclusive, estão ali tentando fazer mudanças, estão tentando gerar uma transformação, mas de uma forma muito isolada. Quando a gente envolve todas as pessoas da organização, provavelmente esse resultado é mais rápido e a gente conta com a inteligência coletiva na prática.
Não, eu vou puxar. Então vai. Aí eu Eu puxar você, eu gostaria, já vi que você quer comentar. Eu ia puxar uma pergunta, mas segue, vai. eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive no começo da minha carreira. Eu fui contratada por uma empresa de renome para construir métodos de gestão de pessoas, para escrever e desenhar, né? Para uma outra empresa, uma consultoria me contratando como uma consultora técnica local que desenvolvia processos de gestão de pessoas. E eu não tinha nem a visão da gestão da cultura e nem a maturidade profissional. Eu tinha a técnica. Então, eu trabalhei muito na construção dos processos de gestão de pessoas, desde o subsistema de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento. Todos os processos foram desenhados, escritos bonitinho e foram para a gaveta, literalmente para a gaveta, porque naquela época ainda era no papel, né? Por quê? Porque alguns passos vitais do processo não foram considerados. A primeira parte do processo é conhecer quem somos, né? A empresa precisa fazer essa reflexão. Quem somos nós? Qual é a história que nós trazemos, né? Para que nós existimos? Então, essa primeira etapa não foi considerada, foi uma das questões. A outra era o comprometimento das lideranças, né? As pessoas não foram envolvidas no processo. Então, eu estava construindo uma metodologia para quem? As pessoas não foram envolvidas. E depois a terceira etapa, que era a cocriação, né? De fazer juntos, vamos fazer algo que nós vamos usar, que nós vamos aplicar. Então, isso são passos fundamentais para você fazer qualquer mudança de cultura, que é o envolvimento das pessoas. Então, você pode trazer a melhor tecnologia, o melhor método, se você não faz o envolvimento cultural, né? De entender quem somos, de envolver as pessoas, porque vamos fazer algo para nós e para um propósito que é nosso, não se faz mudança de cultura. Sim, e aí é por isso que a cultura janta, come, A estratégia no demora a café da manhã. estratégia no café da manhã, ou seja, Exato. planos mirabolantes não vão adiantar se a gente não também respeitar, né? E conectar cultura com esses planos, né? Com Assim, não esses dá para planos. pensar essas coisas de forma isolada. Então tá. Eu ia te perguntar, Ana, qual é o papel, então, que a Thaís trouxe? Queria que vocês duas podem comentar assim, mas qual é o papel, então, da liderança na construção, né, de um ambiente, de uma cultura forte? Qual é o papel da liderança? Você hoje lidera aqui a área de gente no IPOC, são mais de 500 pessoas aqui, você trabalhou em grandes organizações com milhares de pessoas, então você tem já uma boa vivência, né, de dentro das organizações, de estar com os líderes e com culturas diferentes. Qual é o papel da liderança, então, na construção de um ambiente de uma cultura forte? Sim. Que competência esse líder tem que ter? Bom, o papel é fundamental, né? O líder, ele precisa inspirar confiança, em primeiro lugar. Ele precisa dar exemplo. Ele precisa dar apoio para que as pessoas tenham coragem de seguir adiante. Ele precisa quando eu falo dar exemplo, né, de fazer a congruência entre o que ele faz e o que ele fala, né? E inspirar as pessoas para poder fazer com que as pessoas tenham confiança e comprem a ideia de fazer qualquer mudança cultural, né? Quer completar isso aí? Já vi que Tem muito pano para manga nessa história. É muito interessante mesmo, porque cultura e liderança estão assim tão interligados que é até difícil a gente fazer uma separação conceitual mesmo. Isso. O pai da cultura organizacional, que é o Edgar Schein, trouxe um contexto super interessante para isso. Ele disse que cultura e liderança são dois lados de uma mesma moeda.
Não dá para entender uma ou outra como se fossem questões isoladas. Então, quando a gente está falando de uma transformação cultural, quem que precisa transformar? A liderança. Se a gente está falando de fortalecer a cultura, quem que precisa fortalecer? A liderança. E sim, Ana, a melhor estratégia é realmente ser um exemplo daquilo que está sendo combinado. Então, por exemplo, se a gente vai falar de uma cultura de bem-estar psicológico, uma cultura de valorização das pessoas, não basta colocar tudo isso numa plaquinha. Aliás, gente, eu sou contra placas. Joga essa placa fora. Por quê? Por mais que, se a gente tem isso descrito, mas a liderança não tem comportamentos que honram, né, tudo isso que está descrito em relação aos valores, provavelmente as pessoas vão questionar. E eu já vi isso acontecer de formas assim diferentes. Por exemplo, empresas que colocam a descrição de valores de uma forma explícita para o mercado, para os clientes, internamente, faz a integração, né, Ana? Divulga ali na integração dos novos colaboradores, o que que é importante, mas aí chega no dia a dia de trabalho, não é bem assim. Então, esse posicionamento de identidade que a gente faz na cultura, que seria divulgar os valores, e se não há essa coerência com os comportamentos da liderança, as pessoas vão se sentir confusas. Ué, aqui diz que valoriza as pessoas, mas no meu processo de aprendizagem eu já sou desligado, ou vejo alguém sendo desligado, não tenho desenvolvimento na prática. Então, é muito importante essa coerência, combinar com a liderança qual é o jogo, qual que é a nossa cultura, e realmente ter a coragem de se posicionar. Nem que seja lucro a qualquer preço, mas que a liderança tenha comportamentos que honrem isso. Agora, se a gente divulga, valorizamos as relações humanas, ou ser humano no centro, mas a cultura, ou seja, os comportamentos da liderança não honram isso, as pessoas vão ficar realmente muito confusas. E aí me vem algumas experiências na minha carreira profissional e um tema que eu acho que é legal a gente trazer sobre a questão da cultura ser explicitamente comunicada, que é o que você falou, de ter a plaquinha, de estar escrito e tal, que eu já vi isso acontecer em várias organizações, e não ser a verdade vivida, né, e não ser o que as pessoas vivem ali, ou ela não ser comunicada em lugar nenhum e ser implícita, mas ser altamente vivida. Organizações criminosas são craques em cultura, certo? São empresas, né, altamente, com culturas muito fortes, né? O que se fala, se faz, né? Então, independente da consequência, né? Lá, se você, enfim... E a adesão é A total. total. Alinhamento de Então, valores. então quando você... Não, mas eu tô trazendo um lado, parece cômico, mas se você for olhar a raiz da coisa, sim, ela é implícita, a cultura é implícita, ela é comunicada entre as pessoas e você vê na prática acontecer, né? Então, como eles reforçam os valores ali, né, que para eles são importantes, independente se a gente concorda ali ou não, mas eu estou trazendo uma forma de fazer uma analogia para trazer aqui para o mundo. A minha experiência com alguns empresários que eu passei, grandes empresários que eu tive oportunidade de conviver, é de que eles se esforçaram muito para tentar explicitar coisas que eram difíceis de explicitar a cultura. Eu quero trazer esse tema. Mas você percebia que de forma implícita os fundadores, viviam muitos determinados valores e os colaboradores enxergavam aquilo e procuravam repetir. Você percebe que, de certa forma, procura repetir. Na medida em que o fundador é consistente naquilo, a empresa vai abraçando. E é nos momentos de crise que você vê assim, a cultura realmente, não vou dizer brilhar, mas assim, aparecer, que é onde tem crise, ou seja, onde tem um conflito grande que você tem que fazer uma escolha. E é nessa hora que os valores aparecem. Então, me lembro algumas vezes de alguns desses empresários que foram meus, né, líderes, eu tive a oportunidade de trabalhar perto deles, eu olhar assim, eles são minha referência até hoje, eu olho e falo, caramba, talvez, sem ter esse exemplo deles, eu talvez não teria tido a coragem de seguir o caminho que eles seguiram e tal. Mas aí quando eu percebo a coerência deles com os seus valores, aí eu vejo que, puxa, tem tudo a ver. Se eu estou dizendo, eu tenho que pagar o preço por aquilo. Então eu queria trazer um pouco, queria o comentário de vocês duas, assim, né, sobre esse tema da cultura ser explícita, que pelo que você falou, Thaís, não é tão importante assim ser explícita, mas o mais importante é explícita ou implícita ser vivida de forma coerente, né? Isso que vocês estão trazendo. Como é que uma empresa pode
ajudar a explicitar e ser coerente. Você começou falando de gestão de cultura, então como é que uma empresa pode organizar isso? Que elementos que compõem uma cultura e como é que uma empresa pode tentar se organizar? Pensa em alguém que está nos assistindo agora e fala assim, puxa, eu queria saber então, como é que eu organizo isso aqui na minha empresa? Como é que a gente coloca isso para funcionar? Estou interessado nesse assunto, como é que se coloca isso? Seja explícito ou implícito. Não sei se eu fiz Perfeito. uma confusão muito grande, mas vamos lá. Quais seriam os primeiros passos aqui? Perfeito. Primeiro passo, para que a gente tenha uma cultura clara, a gente precisa investir num processo de autoconhecimento coletivo, um diagnóstico. No diagnóstico, nós vamos ter clareza dos valores que são praticados e dos valores que são desejados. Então, é a partir desse levantamento de dados que a gente tem condições de avançar nos próximos passos, que seria estabelecer os direcionadores da cultura. E temos direcionadores que já são clássicos, bem conhecidos aí nos cursos de gestão, que é a missão, a visão e os valores. Recentemente foi incorporado um novo direcionador, que é o propósito organizacional. Esses direcionadores mostram a visão de futuro. Por exemplo, o que significa esse propósito? É a razão de existir da empresa. As novas gerações estão interessadas nisso, viu? Entender qual que é o impacto que a empresa deseja causar na sociedade. Esse é um direcionador muito importante. Isso precisa ser combinado. Um segundo direcionador, que é a missão, é o ramo de atividade. Algumas empresas até substituem isso, mas não deixa de ser um clássico ainda compartilhado nas literaturas. A visão é para onde a empresa vai. Qual é o grande objetivo estratégico que a empresa deseja atingir? E isso precisa ser combinado, a data que nós vamos atingir isso. E os valores é o jeito de ser. Quais são os nossos comportamentos? Como é que nós vamos expressar isso? Então, é importantíssimo que no grupo de liderança tudo isso seja combinado, mas não basta combinar e divulgar, seja nas redes sociais, seja na comunicação interna. É muito importante que os comportamentos da liderança, especialmente que é ali que as pessoas estão se inspirando, olhando, sejam coerentes com essa visão de futuro que a empresa deseja atingir. Entendi. Ana, como é que o time de RH, né, de recursos humanos, como é que as lideranças ou a liderança de RH pode ajudar nesse processo de construção da cultura? Principalmente fomentando a construção conjunta. Porque muito mais do que escrever uma frase muito bonita, né, que fica bonita na parede, é fazer uma frase muito genuína, muito autêntica, muito verdadeira em relação às necessidades e aos desejos desse grupo. Então, o RH, gestão de pessoas, ele precisa influenciar a empresa a fazer junto, a fazer com o envolvimento das pessoas, porque aí nós vamos ter uma chance muito maior de conseguir, né, caminhar rumo a essa visão e praticar essa missão, né? Já aconteceu, assim, de algum empresário, algum líder seu terceirizar essa construção da cultura para a área de gente? Assim, você já vi, nossa, botaram a mão na cabeça. Porque às vezes o dono do negócio, o empreendedor e tal, ele sabe que é importante, mas ele não. Mas ele acha que quem é o responsável por construir isso é a área de pessoas. Já aconteceu? Já. E aí? Infelizmente, assim, até de falar assim, não, vem cá, eu ajudo, a gente senta junto, RH e eu, líder, e a gente faz um texto bonito e isso é a nossa missão, visão e valores. E aí a gente tem que mostrar que não é os valores que a gente quer escrever, os nomes mais bonitos que a gente quer escrever, né? É aquilo que reflete verdadeiramente o que a gente quer viver. Que adianta eu escrever uma palavra bonita e não refletir a prática? Então, essa missão da área de gestão de pessoas é uma missão árdua, mas também muito bonita, de trabalhar essa mentalidade, o envolvimento, porque em cultura nada se faz sozinho. Não adianta você trazer um texto bonito e falar, está pronto o seu plano de cultura. Mas o dono não pode chegar e falar assim, não, esses aqui são os meus valores, eu acredito nisso e tal. Isso que eu acredito. Porque, de certa forma, os grandes empreendedores são assim, ele começou ali com ele e tal, as coisas que ele acredita, mas
como é que ele faz para que isso se propague, né? Perpetue, Como né? é que ele faz? Eu vi que você não gostou da terceirização, né? Não funciona, né, Ronan, de maneira nenhuma, porque eu até costumo ser bem, assim, taxativa nesse sentido, por já ter visto vários projetos de cultura fracassarem por um fator crítico de sucesso, que realmente é o envolvimento da liderança e num processo top-down. Se for a estrutura, por exemplo, um CEO, se for o presidente, o fundador, não importa, mas realmente precisa ter um envolvimento da alta liderança para isso ir descendo. Agora, uma maneira dos valores da liderança, dos fundadores serem propagados para toda a organização é realmente mostrando quais são os comportamentos claros que precisam ser praticados. Então, por meio de treinamentos, um bom plano de comunicação, um bom plano também dos processos, tudo precisa estar alinhado com esses direcionadores da cultura. E é claro que as pessoas vão precisar ser acompanhadas, né? Um programa de desenvolvimento de líderes, provavelmente, mentorias, acompanhamento, reuniões sobre cultura. Normalmente, as reuniões nas empresas acontecem para falar da estratégia, das metas, apresentações de resultados. Tudo isso é muito importante, mas as pessoas também precisam se reunir para avaliar. E aí, o que a gente combinou está sendo praticado? É exatamente isso? Tem alguém que está meio que desviado desse caminho, né? Então, é importante que haja esses alinhamentos ao longo do projeto. Que, na verdade, até um presidente, há um tempo atrás, me disse assim: olha, Thaís, eu estou entendendo que esse projeto é infinito. A gente só começou a gestão de cultura, mas nunca mais vamos parar com isso. Sim. Mesmo. Eu penso que eu penso assim, propagar a cultura, né, é um desafio muito grande. É claro que tem que ter o exemplo, vocês falaram e tal, mas precisa também ter um jeito de comunicar, criar rituais, assim, Sim. criar elementos que façam com que as pessoas recordem daquilo, né? Porque senão fica só de olhar o comportamento. Não é que é só de olhar, não é que seja tão simples assim. Mas talvez a pergunta que eu gostaria de fazer é: que rituais que você, né, já viu funcionar muito bem, que poderiam ajudar a fazer parte de criar essa cultura? Como é que a gente comunica isso para as pessoas para que isso vá sendo assimilado? Especialmente porque as empresas hoje estão vivendo tempos, eu diria, pós-pandêmicos, e também tem um desafio de juntar as pessoas que estão trabalhando no escritório, que estão longe. Como é que é isso então, Ana? Você que lidera a área de pessoas, como é que você pode criar rituais? Que rituais seriam interessantes de ser cogitados aqui para que a cultura pudesse estar sempre na mente das pessoas, por exemplo? Dá alguns exemplos assim para as pessoas que estão nos assistindo se conectarem com isso. Eu vou trazer alguns exemplos, mas um plano de comunicação, ele tem infinitas possibilidades, né? A importância é fazer com que a comunicação esteja sempre pulsante, esteja sempre ali acontecendo. Então, as reuniões nos pequenos grupos, nos grupos médios, nas lideranças, nos grupos maiores, os momentos da liderança maior, falar com a base, são todos muito importantes. A gente tem os bom dias, os boa tarde, os cafés, né? São todos esses rituais. Momentos que a liderança está ali fazendo algum tipo de reunião. Reuniões são rituais de cultura. Trazendo mensagens. Reuniões são rituais de cultura. Reuniões são rituais de cultura, sem dúvida nenhuma. E reuniões de formatos diferentes, né? Com propósitos diferentes. É importante que elas tenham um propósito, que elas tenham uma pauta, né? E que as pessoas saibam, hoje é dia de falar de tal coisa, né? Isso tudo são reforçadores da cultura e que fazem com que ela fique pulsante, né? Inclusive, existem também, além desses rituais, outros que são, às vezes, como um hino. Hoje não se usa muito isso mais, mas às vezes, né, empresas de varejo, por exemplo, tem um hino, tem um grito de guerra, esse nome que eu queria me lembrar.
um grito de guerra, às vezes os artefatos que lembrem a cultura, que reforçam, comunicação visual, Seria um tipo né? uma simbologia, símbolos que tem Símbolos que relação. nos lembram daquilo que a gente precisa lembrar, as cartinhas, né? E cartinha, você tá com as suas cartinhas, Eu tô com as Ana? minhas cartinhas e como O não? pessoal que tá longe, eles não vão entender Aqui. muito esse negócio das Essas cartinhas. cartinhas são as cartinhas dos nossos um valores. símbolo. São Símbolo, né? Coisa que está sempre à mão. Estar sempre à mão significa que precisa estar sendo lembrado o tempo todo e Então quer dizer trabalhado. que jogar cartas é uma forma da gente trabalhar os valores, é isso? É uma isso? forma de trabalhar valores. Jogar cartas, é isso? Exatamente. Ah, entendi. Então, depois a gente pode falar mais para a audiência sobre esse tema de jogar cartas. Sim, acho que é uma simbologia bem bacana. É um que a gente tá artefato de trabalhando cultura. aqui. As cartas dos valores, né? Você pode ter outros artefatos. Então, rituais, artefatos, às vezes até sinais no ambiente, são todos reforçadores da cultura. Legal. Você concorda com isso, Thaís? Totalmente. Reunião de resultado, imagino também que é um ritual de cultura, né? Porque ali você está praticando, eu imagino aqui, estou te perguntando, você confirmar, mas imagino que você está praticando os valores ali, né? Você está ali celebrando, de repente, alguns resultados, e na cultura, de repente, você tem temas que estão relacionados a valores ou comportamentos que estão ligados a resultado do negócio, ou valores ou comportamentos que estão ligados à colaboração entre as pessoas, certo? Então, imagine que uma reunião de resultado também, como a Ana está dizendo, que você está com seus gestores ali, por exemplo, para olhar números, para avaliar, né, o negócio como está, é um ritual de cultura também, sim? Perfeito. É interessante, por exemplo, se eu coloco como valor reconhecimento, eu posso aproveitar essa reunião de apresentação de resultados e ali esse momento de celebrar. Então, como símbolo, eu posso ter um sino, eu posso criar experiências, por exemplo, para as pessoas estarem ali confraternizando, né? Um lanche, um champanhe, né? Depende da cultura, mas é muito importante que esses rituais conversem com os valores. Então, num planejamento de cultura, a gente precisa combinar isso. Temos esses valores, quais serão os símbolos, quais serão esses artefatos, né, Ana? Quais serão os rituais, quais serão os processos, e tudo isso alinhado, a gente garante que a cultura vai ser fortalecida ao longo do tempo, né? Então. Agora, eu trouxe aqui, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Depois da pandemia, eu imagino que o desafio de se criar cultura forte aumentou muito para as organizações. Eu até passei a conhecer algumas empresas que começaram a defender ser 100% home office. Eu imagino que isso aumenta numa escala muito alta, né, o desafio de se construir isso. Eu queria perguntar o que as empresas têm feito assim para lidar com o ambiente híbrido, né, e manter a questão da cultura viva, porque você já não tem mais talvez um escritório para ter todos esses símbolos, né, então você tem que digitalizar o símbolo. Como é que você engarça as pessoas à distância? Como é que você mantém elas? Como é que o exemplo vai ser visto? Vocês têm experiência para contar um pouco aqui sobre como as empresas estão se preparando para isso, assim, para manter uma cultura forte num ambiente híbrido? E o É um desafio? grande desafio, Ronan. Um grande desafio. Não dá para a gente romantizar esse processo e achar que vai ser mais simples fortalecer a cultura no home office do que no presencial. Então, o esforço tem que ser muito maior. Por exemplo, uma característica de uma cultura fraca são as contradições que acontecem na comunicação. E quando a pessoa está no home office, esse desafio de comunicar, de estar ali repassando todos os pontos, acaba sendo muito maior. Então, tem que haver um esforço muito mais intencional em manter esses rituais, no sentido, a gente vai ter uma reunião para abrir o dia de trabalho por 5 minutos, para falar um bom dia, vamos lá, galera, né, vamos engajar nas atividades. Ou isso vai ser feito pelo WhatsApp, ou vai ser feito num determinado canal de comunicação. Então, é muito importante combinar isso. Agora, eu tenho atendido algumas empresas que é 100% no home office, que eles estão optando por alguns encontros presenciais, né? Para que realmente, assim, haja
Vínculo, porque a questão do vínculo também, do relacionamento interpessoal no home office fica mais frio o processo, né? Não tem tanta integração. Então, algumas empresas estão optando por isso, alguns encontros esporádicos, presenciais, porque algumas pessoas que, por exemplo, começaram a trabalhar lá na pandemia, muitas vezes nem se conhecem, Uhum. depois de alguns anos de trabalho. Então, mesclar um pouco disso tem sido assim uma prática adotada por empresas que desejam fortalecer a sua cultura em equipes 100% home office. Você É tem, isso aí. que você Eu tem? tenho visto muito esse caminho do meio, né? Esse modelo híbrido sendo mais escolhido hoje. Algumas foram 100% para o remoto e agora estão voltando, estão criando rituais diferentes e presenciais, né? Para poder, às vezes, para celebrar, às vezes, para. Nós vamos fazer uma reunião, um café, onde nós não vamos resolver atividades de trabalho, mas nós vamos conversar. Então, eu tenho ouvido e tenho visto práticas como essa. O caminho do híbrido tem sido hoje o mais escolhido até, na minha Assim, experiência. como líder hoje, né, de uma organização, eu vejo que a dificuldade aumenta muito, né, de você criar a conexão das pessoas tendo que viver o híbrido. Nem digo 100% home office, acho que algumas organizações estão se arriscando a fazer, mas eu entendo que são experiências ainda iniciais e mesmo assim elas também têm que criar, né, alguns rituais presenciais, ainda que seja entre líderes, né, ou convenções de vendas e reuniões setoriais, né. Mas eu penso assim, além da questão do ambiente híbrido, também tem uma outra coisa que eu vejo que traz também desafio para as lideranças, né, sênior das organizações cuidarem em termos de cultura, que é como é que a cultura vai se adaptando também às mudanças de gerações, né? Eu percebo claramente que a forma como um colaborador, né, da geração X, né, o Z, vai mudando na medida em que você começa a ter outras gerações chegando. Ele percebe de um jeito um valor, e aí você tem novas gerações chegando, elas percebem de outra forma esse valor, e às vezes até uma forma de rejeitar, né, coisas que já eram estabelecidas na empresa, né, ou até de escolher certas organizações por valores que estão conectados com as crenças delas. Talvez as gerações, né, eu diria, mais velhas aqui, né, elas tendem mais a valorizar conquistas pessoais, a questão da remuneração financeira, a capacidade de se comprar um bem, de família e tudo. E a turma mais nova, eles têm outros sonhos, projetos ou vontade de trabalhar em lugares que são cool, né, legais, assim, são, né, bacanas, do ponto de vista de projeção até na mídia, assim, tudo mais, ou causas sociais muito explícitas, eu vejo, né? Então, como é que as empresas podem pensar, Thaís e Ana, em se adaptarem também às mudanças de gerações e como que a cultura conversa com isso? Porque eu estou entendendo que se a empresa for rígida, ela começa então a limitar a própria capacidade de atrair talento, né? Com certeza. Inclusive, a grande febre, de uma cultura que muitas vezes não está bem clara, bem organizada e até mais flexível nesse sentido em relação às novas gerações, é a tal da rotatividade, né. E esse sintoma já era previsto pela ciência lá atrás, um movimento chamado a grande resignação, as pessoas simplesmente jogando seus crachás pela janela sem ter algo em vista. Você pergunta para a pessoa, né: "Não, vou sair, mas o que que você vai fazer?" A pessoa diz assim: "Não, eu vou pensar, só sei que aqui não quero ficar". E as novas gerações estão mais desapegadas mesmo nesse sentido. Não, se os valores não são comuns, se eu não tenho fit cultural, né, que é esse alinhamento entre os meus valores pessoais e os valores da organização, vou sair, vou buscar algo que realmente tenha mais sentido, que eu tenha essa afinidade. Então, hoje, uma empresa que não tem esse olhar ainda para as novas gerações está lidando com essa dificuldade, porque o discurso é antigo.
aqui a gente tem um excelente plano de carreira, benefícios, são fatores extrínsecos. Motiva, sim, mas a motivação extrínseca é uma motivação mais curtinha, não é tão longeva. Agora, a motivação intrínseca, que vem a partir do alinhamento de valores, aí sim, e propósito, eu consigo fazer com que as pessoas se engajem mais a longo prazo. Então, esse olhar para as novas gerações, que é a força de trabalho que está vindo por aí, realmente vem com motivações muito intrínsecas, propósito, se eu encontro assim sentido naquela atividade, se as minhas habilidades são aproveitadas aqui dentro, se eu tenho alinhamento com esses valores, provavelmente eu vou me engajar mais. Agora, se a empresa tem um olhar só para aquele discurso mais antigo, que engajava as gerações mais antigas, mas hoje isso realmente não vai incluir esse novo grupo, que tem uma mentalidade digital, que tem condições de apoiar esse processo de inovação, e realmente isso é um grande ganho, mas isso envolve uma competência muito importante da liderança, que é a adaptabilidade. Qual que é a sua experiência, Ana, nesse sentido de estar lidando, né, com uma chegada de uma geração mais nova, assim, o que você tem visto como tendência para as organizações nessa adequação de cultura, assim, o que você tem... Você está no dia a dia ali vivendo, né, contatando, vivendo desligamento, tendo que promover pessoas, lidar com a expectativa das pessoas. Eu entendo que tudo isso vai chegando, né, para a área de gente através dos processos de lidar com as pessoas, né? Isso. Contratação, promoção, desligamentos, a capacitação, treinamento, onboard das pessoas. Eu penso que esses processos todos são formas de são fronteiras ali importantes para a cultura. Todos eles, de alguma forma, você coloca a cultura em prática ali, quando você contrata e tal. Então, você está ali o tempo todo mexendo com isso. E tem a galerinha da geração nova chegando. O que tem sido a sua experiência, assim? Eu tenho observado que as gerações novas, elas valorizam muito a transparência, a comunicação clara, valorizam muito o falar próximo, o líder que se coloca com proximidade e transparência. E hoje, essa geração não quer entrar numa empresa para se aposentar lá. De jeito nenhum. Ela quer entrar para ter uma experiência, um desafio novo, principalmente uma experiência inovadora. Se ela não estiver encontrando essa experiência inovadora, ela vai embora, né? Antigamente, ficar 2 anos numa empresa era um curtíssimo espaço de tempo. Hoje não é visto assim. Hoje a pessoa está estagnada, né, com 2 anos. 2 anos eu já preciso de mudança. Então, assim, ambiente aberto à mudança, aberto à participação. A geração Z quer fazer sentido, quer participar, quer contribuir, né? Ela ficar subutilizada é outro problema muito grande, porque ela quer dar o melhor, o máximo de si. E se o líder não tem esse olhar e não proporciona essa abertura para que ele participe, para que ele dê o melhor de si, vai embora. Então, esse pensamento aberto, esse envolvimento, isso é uma coisa que o líder precisa estar completamente conectado hoje para que ele possa manter essa geração Z e manter produtiva a maior parte do tempo. Isso exige da liderança um entendimento profundo sobre pessoas. Não é mais só o negócio, a estratégia, mas entender desses fatores motivacionais, do que faz a pessoa se engajar no trabalho, é fundamental. É um conhecimento básico para a Como é que a liderança. liderança pode obter esse conhecimento? Que caminhos a gente pode dar para os líderes que estão nos ouvindo aqui, por exemplo? Estudando. Não tem milagre. Tem que estudar. Hoje, por exemplo, o engenheiro não pode entender só de engenharia, ele precisa entender de psicologia também. Um contador não basta entender só da contabilidade, se ele tem uma equipe, ele precisa também entender desses fatores motivacionais. E assim todas as áreas. Um profissional que entende só do negócio e da estratégia, ele vai ter dificuldade.
a gestão de pessoas. Porque ele não vai engajar as pessoas, Exato, né? Assim, isso. o fator, todo líder, assim, minha experiência, assim, compartilhando um pouco, todo líder tem que gerar algum tipo de resultado e sem engajamento das pessoas não acontece resultado nenhum, o líder se esgota e não gera o resultado, né? A cultura certamente é um fator que proporciona atrair e reter talento e gerar engajamento, né? Então, um líder que consegue se apropriar disso, usar bem, né, os elementos da cultura, seja o fundador que construiu todo o negócio, seja um CEO, um diretor que chega num lugar e que tem que reconhecer a cultura do lugar, né, porque também tem um desafio muitos dos que estão nos ouvindo aí, talvez seja um gestor, um diretor, um CEO, né, alguém que está na alta gestão de organização, que chegou agora recente e que tem que reconhecer a cultura daquele local, né? Porque você traz muito na sua bagagem suas experiências, mas você chega num local para começar um trabalho e aquela empresa tem a cultura implícita e explícita, né? Que pode ter, que está ali já há bastante tempo e que você tem que se adaptar. E aí o líder precisa fazer essa boa leitura, entender qual é o jeitão, né, da empresa, o jeitão de ser da empresa, e ele se adapta naquele ambiente para conectar o jeitão de ser da empresa com esses objetivos estratégicos e tal, e buscar fazer uma conexão das coisas, né? O que move as pessoas naquele lugar, né? Então, acho que esse tema de gerações, sim, traz um desafio de adaptação. O líder precisa olhar para tudo isso também ali, talvez fazer algum tipo de ajuste, mas no fim do dia, a cultura, minha experiência é que essas práticas com as pessoas que a gente tem ali no comportamento do dia a dia, quanto líder, nos rituais e tal, ela também é reforçada no processo, nos processos da área de pessoas, de gente, né? Assim, quando eu contrato uma pessoa, então eu estou ali no local, me adaptei, sou líder e tal, entendi, e eu preciso reforçar e seguir reforçando isso quando eu contrato pessoas. Não adianta eu contratar alguém que não tem nada a ver com a cultura da empresa, com o jeitão de ser da empresa, né? Uma empresa que é mais cadenciada, onde as coisas são mais, eu diria, levam um ritmo mais conservador, vamos chamar assim. Se eu trouxer uma pessoa muito acelerada, ele fica louco, né? Ele não consegue se adaptar, porque ele acha que, né, as coisas não são do jeito dele, as coisas não saem do lugar e tal, isso pode acontecer. E vice-versa também, né? Quando eu estou numa startup, num local que ferve assim de coisas, de atividade, de ideias, se eu trouxer também uma pessoa que é mais cadenciada, muito analítica, muito estruturada e demora a tomar decisões também, vai para o água abaixo, né? A experiência daquela pessoa acaba não aproveitando o talento. Então, acho que contratação, treinamento das pessoas, você falou, Iana, você falou do reconhecimento, promoção, e o desligamento também tem a ver com a cultura, né? A pessoa que não consegue ficar ali porque não se adaptou nos comportamentos, nem estou levando para o lado de má fé, né? Estou levando para o lado de eu não consegui me adaptar, realmente, o meu jeito de ser não bate com o jeitão de ser da empresa, né? Então, acho que isso também traz um pouco assim de luz para quem está nos ouvindo. Eu, por exemplo, estou como CEO aqui do IPOG, recente, né? Então precisei fazer também um pouco da leitura de tudo que a empresa construiu em 23 anos para que eu pudesse desempenhar um papel aqui. Não vou trazer aqui algo totalmente novo que não é por aí, né? E eu estou vivendo esse desafio aqui hoje, né, de entender a cultura de uma empresa bem-sucedida, foi construída, né, pelos acionistas, e agora como é que se dá seguimento nisso, acrescentando elementos que possam ajudar as novas gerações a estar aqui e bem, né, atrair talentos para cá, reter os que estão já aqui, né, e manter essa conexão com o que tem de valor construído. Então, é um pouco da experiência que eu posso contar. Ronan, e você trouxe uma questão importante, que é quando a empresa se posiciona em relação à sua cultura, algumas pessoas podem olhar para isso e falar, não me identifico. E não é porque o projeto está dando errado. Não, mas é um posicionamento claro. A partir de agora são esses os nossos valores, o propósito, essa é a nossa visão de futuro, é para lá que a gente quer ir. E é um processo que implica em transparência, clareza do que está sendo esperado,
Muita gente se identifica, quer vestir a camisa e vai, e outras pessoas podem olhar para isso e talvez nem acontecer um desligamento, mas a própria pessoa não se sentir mais pertencente naquele lugar. Todas as vezes que eu vou começar um trabalho de cultura, eu costumo deixar isso muito claro. Porque não é porque o projeto está dando errado, né? Pode ser que tenha uma pessoa com mais de 20 anos na casa, muito tempo na empresa, mas pode não se identificar com a cultura, né, com esse posicionamento a partir de agora. Agora, isso é importante também para a pessoa, porque quando nós estamos num ambiente que os valores não são comuns, a gente começa a vivenciar uma entropia, né, que é um conflito. É como se eu estivesse esquentando muito a cabeça com uma situação que não faz sentido. Imagine uma pessoa com valor de honestidade. Trabalhar em um local que as coisas vão ser feitas de qualquer maneira. Isso confronta, é um gatilho, né, que deixa a pessoa num processo de vivenciar emoções negativas. Isso é péssimo para a produtividade, isso é péssimo para o bem-estar psicológico. Então, não é bom para quem também está num local que não tem esse alinhamento de valores. Por isso que um trabalho de cultura é fantástico para uma empresa, gerar esse posicionamento claro para atrair as pessoas com valores comuns e aquelas que não se identificam, buscar a sua tribo, né? E cada um tem a sua tribo, tá tudo certo. E eu gostaria de trazer um ponto aqui, com uma contribuição no perfil do líder, porque hoje o líder que consegue trabalhar a diversidade, ele sai na frente, né? Além de saber lidar com as gerações diferentes, mas também com a diversidade. E o que eu quero falar de diversidade é para além de qualquer modismo, né? Mas porque nós, numa gestão de cultura, nós precisamos ser alinhados nos nossos valores e no nosso propósito. Mas nós temos competências diferentes, características diferentes, origens diferentes, histórias diferentes. E o líder que compreende isso e consegue articular, né, fazer a mediação desses times diversos, porque as pessoas se complementam nessa diversidade, aí eu acredito que ele sai na frente de tudo. Porque por um momento a gente pode até pensar que cultura é para igualar todo mundo. Não, a cultura não é para igualar todo mundo. A cultura é para nos direcionar em valores e propósito. Mas nós somos diferentes nas nossas essências. Isso é uma coisa nem sempre tão bem compreendida, né? Hoje que se quer cota, né? Quer se forçar uma diversidade, né? No mundo dos negócios, e a gente não é isso é uma coisa muito mais de essência da liderança, na compreensão e na articulação e no manejo dessas equipes. Manejo também não é uma palavra legal, né? Mas na condução dessas equipes que são diversas e que se complementam nessa diversidade. Ótima reflexão que você trouxe. Achei que tem tudo a ver essa questão. E a diversidade, assim, eu até costumo falar que não basta a gente convidar para a festa, né? Isso. Não basta ter os números. É importante chamar para dançar, ou seja, num processo de inovação, num processo de tomada de decisão, convidar as pessoas para refletir sobre aqueles pontos seria a diversidade na prática, né? Agora a gente vê muita empresa trabalhando nisso de uma forma muito superficial, né, olhando ali apenas para os números, sobre essa gestão, vamos dizer, do ponto de vista objetivo, mas na prática a diversidade não acontece, né? Então, é uma reflexão bem importante. E não é essa padronização, mas realmente ter os valores que unem o grupo. Uhum. Vocês falaram de proposição, valores. Quando eu vejo valores, vocês estão trazendo a diversidade, que tem bastante a ver com a relação com valores em relação a como lidar, comportamentos que eu destaco, né, para lidar com os indivíduos. Eu penso que tem os valores para lidar em equipe, em time, né, como eu lido com as pessoas enquanto times aqui, né, tem os valores que eu lido com o cliente, né, tem os valores que eu lido com o negócio em si, com a organização, seja do lado de resultado ou inovação, e tem os valores também da empresa com a sociedade. Eu acho que são várias perspectivas quando a gente fala de valores. Então, para construir uma cultura, acho que tem a empresa, né, vai aos poucos
revelando, né? Às vezes está implícito, mas é aos poucos para colocar para fora, porque para comunicar você tem que tirar isso, né? Você falou de gestão, você falou de um processo de gestão de cultura. Então, você falou de alguns passos ali, de fazer o diagnóstico, enfim, coletivo e tal, mas no fundo é ir arrancando de dentro, né? Porque isso já está lá, provavelmente. Ninguém amanhece de manhã, não, agora eu vou inventar um valor aqui, uma cultura, né? Isso aqui já está ali, né? E o processo de gestão de cultura ajuda nessa construção, né? É isso, né? Exatamente, é uma metodologia para trazer essa subjetividade para a objetividade. E a melhor maneira de fazer isso é ter os instrumentos de avaliação de cultura organizacional, que a gente traz à tona realmente os valores que são praticados. E é um processo fantástico que é totalmente colaborativo, porque 100% das pessoas, dos colaboradores, podem participar dessa fase, respondendo uma pesquisa, dizendo o que acontece no dia a dia, quais são os processos, quais são os comportamentos, o que é valorizado, o que não é valorizado. E aí a gente vai descobrir se realmente tem valores de mercado, se tem valores relacionados a pessoas, e normalmente não acontece bem assim. Muitas vezes há uma descrição dos valores, mas quando se aplica um diagnóstico, muitas surpresas acontecem. Tem um caso interessante de uma empresa do varejo, que tinha primeiro lugar valor foco do cliente. Primeiro lugar, uma empresa do varejo. Quando nós aplicamos o diagnóstico, surpresas, né? Em último lugar, era uma visão de mercado. Uma empresa muito clã, muito família, muito forte em processos. Terceiro lugar lá, inovação. E último lugar, mercado. Então, foi uma surpresa apresentar o diagnóstico. Os acionistas olharam para isso e falaram, meu Deus, Coletivo, né? exato, né? 100% dos respondentes ali mostraram que era uma empresa que valorizava muito mais o ambiente interno, mas que não tinha esse olhar para fora, né, para um ambiente externo. Então, a primeira decisão foi, poxa, não é assim que a gente quer ser, porque somos uma empresa do varejo, a gente precisa ter o olhar, né, do cliente. Então, implantou-se ali uma área de experiência do cliente e as pessoas foram capacitadas para ter esse olhar para fora. Porque a realidade é que, não, eu sou da área administrativa, eu não atendo o cliente, então não preciso ter esse olhar do cliente. E numa empresa só tem duas funções, a galera que vende e a galera que ajuda a vender. Então, realmente, o diagnóstico traz à tona os aspectos que são subjetivos. Eu vou aproveitar essa deixa sua, porque você está falando de metodologia, você falou de gestão de cultura, e você falou também de formação, de capacitação, quer dizer, os líderes precisam aprender. E você, Thaís, é coordenadora, né, do nosso curso aqui de pós-graduação em Psicologia Organizacional e do Trabalho, aqui no IPOG. A gente tem várias turmas aí em andamento. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, desse curso, o que que as pessoas, né, que, enfim, estão nos ouvindo aqui, se interessaram agora por conhecer, aprender, usar esse canal de formação. O IPOG, né, está trazendo, através dessa formação, dessa especialização, né, um conteúdo denso a respeito desse assunto para dar todo um arcabouço de ferramentas também para essas pessoas. Então, conta um pouquinho para a nossa audiência aí, o que que eles podem esperar, né? E quem se interessar vai procurar as informações aqui nas nossas redes sociais, no nosso site. Fala um pouquinho para o nosso pessoal aí, o que que eles vão obter com isso. Perfeito, Ronan. O curso de Psicologia Organizacional do Trabalho é um curso que vem a partir de uma grande área de estudo, que é a psicologia, mas é uma área transversal. Profissionais de diferentes áreas de atuação e de formação podem se especializar no MBA em Psicologia Organizacional do Trabalho, que tem duas vertentes muito importantes. A psicologia organizacional tem um foco muito grande na área de gestão de pessoas, dos subsistemas de RH, inclusive num dos temas nosso aqui, que é a gestão da cultura organizacional. Mas, além disso, existe a psicologia do trabalho, que tem esse foco também em promover e prevenir a saúde mental, que hoje é um tema muito importante. A gente está vendo o grande desafio na maioria das empresas em trabalhar nesses aspectos da saúde mental. Os números são alarmantes nesse sentido, e hoje um profissional tem uma formação específica em poder atuar na área de gestão de pessoas de uma forma muito mais consistente. Ter ali ferramentas, metodologias que vão poder realmente fazer uma gestão mais estratégica de pessoas na organização. Então, é um curso criado para profissionais de RH,
criado também para consultores, quem deseja, né, se especializar na área da psicologia organizacional e do trabalho, e também para lideranças que querem, por exemplo, imagine um profissional técnico que quer entender mais sobre pessoas. Então, talvez não vai ter o tempo disponível para fazer uma graduação em psicologia, mas pode entender mais dessas metodologias por meio de um MBA. Legal, então você que está nos acompanhando, se quiser mais informações, busque aqui no nosso site ou nas redes sociais. Nós teremos o prazer aí de atender você e te dar todos os detalhes, né, da grade das informações desta formação, dessa especialização e de outras que porventura você estiver buscando e te ajudar aí na sua carreira, na sua trajetória profissional, tá? Muito bem, estamos chegando aqui próximo do fim. Eu queria trazer aqui um tema. Vocês tentar conectar aqui com a audiência também um pouco, assim, um pouco do que nós falamos, porque vocês trouxeram aqui essa questão da tendência, né, de valorizar mais propósito. Acho que tem um aspecto da tecnologia ajudar, como criar um pouco também desse vínculo através de tecnologia, que não dá para estar com as pessoas aqui, né? Aqui mesmo agora a gente preparou uma sala para poder dar treinamentos com um pouco mais de tecnologia para gestores líderes que estão à distância, né, com câmeras especiais, assim, que permite acompanhar o movimento das pessoas, para tentar incluir mais eles na experiência, né? Estou dando um exemplo aqui de algo que a gente fez fisicamente para poder gerar essa inclusão. Então, o uso da tecnologia. E vocês trouxeram também essa tendência de adaptação dos valores para gerações mais novas, né? Agora, isso tudo para construir uma cultura positiva. Agora, existe cultura tóxica? Existe uma cultura tóxica? Infelizmente, sim. Existe cultura tóxica. Quais são os sinais, assim, de uma cultura tóxica? Onde a gente vai ver isso? Olha, já existe um consenso da comunidade científica a respeito dessas características. Vários autores que foram apontando quais são esses pontos que aparecem na cultura tóxica. Por exemplo, Hofstede, Edgar Schein, Caroline Taylor, Richard Barrett. Então, realmente é um consenso de que numa cultura tóxica a gente vai ter contradições na comunicação, tipo telefone sem fio, começa de um jeito e termina de outro. A gente também vai ver dificuldade na construção de objetivos comuns. É como se cada departamento tivesse um objetivo específico. As pessoas estão vestindo a camisa do seu salário ou a camisa do departamento e não a camisa do negócio. Né? Exatamente, os valores servem aos interesses individuais e não ao bem comum da organização. A liderança provavelmente vai ter uma comunicação muito ameaçadora, presença de assédio, as questões relacionadas ao adoecimento mental, então os números acabam sendo mais expressivos, as pessoas estão pedindo afastamento, as pessoas estão pedindo para sair. E na cultura tóxica, provavelmente, se a gente fosse aplicar um diagnóstico, viu, Ronan, a gente veria então uma insegurança psicológica. As pessoas têm medo de fazer pergunta, as pessoas têm medo de dar ideias, às vezes estão errando, sabem que estão errando, mas não têm coragem de falar sobre o erro. Então, é um ambiente onde as pessoas não aprendem. O que está sendo movido ali? Uma emoção chamada medo, que tem a função de nos proteger. Então, numa cultura tóxica, vai haver a presença do medo e a consequência disso, uma cultura fraca. É uma cultura fraca, então as pessoas realmente não vão se envolver com o negócio e o efeito disso é até o risco corporativo. Sim, ou seja, o negócio, em algum momento, isso vai virar o declínio do negócio, né? Isso. Você deve sentir isso lá na área de gente com demissões, talvez, coisas assim. Instabilidades, né? Às vezes, pessoas querendo sair com pouco investimento de energia, né? Então, corroboro tudo que a professora Thais colocou, né? A insegurança psicológica é altamente notada, ela tem reflexos na gestão, na administração de pessoal, o número de atestados médicos aumenta, né? As faltas injustificadas também aumentam, né? O RH costuma ser um local de lamentação, ali as pessoas podem reclamar, né? Então, essas lamentações aumentam, as conversas de corredor aumentam, aqueles
né, brincam, né, a rádio corredor, a rádio peão, né? Por quê? Por causa pela insegurança psicológica, as pessoas não têm confiança em se colocarem, em falar o que elas pensam, em dar sugestões, em trazer a contribuição delas. Então eu falo para o outro, para o meu chefe, para o meu líder, para o meu colega, não, porque não é um ambiente confiável. Então a gente volta lá atrás no que a gente começou a falar, o tanto que a confiança precisa permear a cultura. E é tão sério isso, né, Ana? Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa numa cultura tóxica. As pessoas têm medo. Tem medo de falar, medo de responder pesquisa. Até você falando, olha, é um canal aberto, você pode dar sugestões, vai ser importante, inclusive, para transformar esse cenário. Você vê, assim, terror, assim, no olhar das pessoas mesmo, de como isso vai ser utilizado. Eu preciso trabalhar, eu preciso desse salário, e será mesmo que, né, é confiável? Será que eu posso realmente, assim, ter um cenário 100% diferente disso aqui, que é a realidade? Então, é algo muito adoecedor, extremamente adoecedor. Fica claro, sim, que isso levamos aqui para o outro lado da moeda, né, o outro oposto, porque uma cultura, quando você não cuida dela, ela pode se tornar, né, algo que desvaloriza o negócio, deprecia, né, o valor do negócio e leva talvez até a ter um fim, né, até fim. Imagino que várias empresas que enfrentaram o seu declínio passaram também por um declínio de cultura. Não é só do resultado em si, né, passar por um declínio de cultura, né. Legal. Puxa, esse é um assunto tão vasto, estamos chegando aqui no final. Queria convidar vocês aqui para uma última colocação de recomendações. Então, Ana, vamos começar com você aqui. Que conselho você pode dar para a nossa audiência aqui, líderes de gente, de RH, né, de outras organizações e líderes em geral, a respeito de cultura, assim, o que eles podem fazer para colaborar, contribuir para a criação de uma cultura saudável e que ajude a perpetuar o negócio? O que você daria como recomendações finais aqui? Eu acho que, como recomendação final, procurar promover um ambiente de confiança, né? Em primeiro lugar, chamar as pessoas à participação e comunicar, né? Então, acho que são coisas que são relevantes na construção de uma cultura forte e uma cultura que se sustenta ao longo do tempo. É isso. Thaís, e você? Recomendações finais, o que você diria para os empresários, líderes que estão buscando construir, né, as suas culturas, ou reformar talvez, ou quem sabe formalizar, não sei, implementar um processo de gestão cultural? O que você daria de recomendações para essa nossa audiência? Primeiro, entender metodologicamente esse processo para fortalecer ou transformar a cultura seria um excelente caminho. Tem muita gente achando que está fazendo gestão de cultura, mas por não ter métodos claros, muitas vezes não consegue ter um bom resultado. E um método que super funciona seria realmente entender quais são os valores que são inegociáveis dentro da empresa. A partir do momento que temos uma clareza sobre isso, definir os próximos passos, quais são os comportamentos que nós amamos aqui dentro e aqueles que repudiamos. E essa comunicação clara realmente vai trazer à tona, né, para a empresa aquilo que realmente a empresa não deseja abrir mão de maneira nenhuma. E uma dica muito importante, dependendo do porte, né, da sua empresa, se for no nível de médio ou grande porte, se tiver um RH estruturado, é muito importante envolver o RH e as lideranças em todos esses combinados. Se não tem uma RH, mas eu sou um microempresário, como é que eu posso colocar isso no meu dia a dia? Envolva toda a empresa nesses combinados. E as pessoas se sentem corresponsáveis nessa execução. Legal, então, Thaís, muito obrigado pela sua participação aqui nessa edição do IPOGcast. Ana, foi um prazer ter você aqui também comigo nessa edição. Muito obrigado pelas contribuições. Todo meu. E eu queria agradecer você que acompanhou a gente nesse episódio 16 do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento, a nossa inteligência em movimento, e traz sempre debates interessantes para poder discutir temas que são relevantes para vocês que estão desenvolvendo uma carreira profissional. Então, agradeço a sua audiência até aqui. Se gostou, comenta aí, curte, compartilha esse conteúdo com outras pessoas. E eu espero você na nossa próxima edição do IPOGcast. Um forte abraço.